Eles te atacam com palavras, espalham mentiras a seu respeito. Te abandonam justamente quando você mais precisava. E mesmo assim, você permanece firme. Não grita, não revida. Porque sua mente foi treinada. Uma mente treinada não segue qualquer pensamento. Ela não se perde no tumulto. Ela observa, ela aguarda. Num mundo que tenta constantemente tirar você do eixo, o homem mais sereno se torna o mais perigoso. Isso não é fraqueza, é domínio, é poder, é precisão. Quando as emoções explodem e a tempestade se aproxima, você será o que entra em pânico, ou aquele que se torna o centro calmo da tempestade. Treine sua mente. Governe seu mundo. Em poucos instantes, você descobrirá o segredo para treinar sua mente a permanecer calma diante de qualquer situação, aconteça o que acontecer. Ela desenvolve maestria mental. A maior batalha que você enfrentará, não, está fora, mas dentro, nos cômodos silenciosos da sua própria mente. Ao aprender a dominar seus pensamentos, você conquista a chave principal para controlar sua vida. Dentro de você, existe uma força mais poderosa do que qualquer obstáculo que o mundo possa apresentar. É a sua capacidade de manter a calma, mesmo quando tudo ao seu redor parece desabar. As figuras mais bem-sucedidas da história compreenderam essa verdade essencial. Thomas Edison, por exemplo, enfrentou mais de 10.000 fracassos antes de inventar a lâmpada elétrica. E quando seu laboratório pegou fogo, consumindo anos de pesquisa e anotações preciosas, qual foi sua reação? Aos 67 anos, observando as chamas, virou-se para o filho e disse: "Chame sua mãe. Ela nunca verá algo assim de novo." Na manhã seguinte, olhando os escombros, afirmou: "Há valor no desastre. Todos os nossos erros foram queimados. Graças a Deus podemos recomeçar." Esse é o poder que você também possui. A capacidade de enfrentar qualquer tragédia com uma mente equilibrada. Ao manter o controle interno, você enxerga possibilidades onde outros só veem problemas. Sua mente se transforma em um espaço de clareza e não em uma prisão de desespero. Lembre-se, onde você está hoje é resultado das atitudes mentais que cultivou. Não são as circunstâncias que moldam sua mente, mas o seu estado mental que determina as circunstâncias. Esse é o primeiro princípio para desenvolver uma calma inabalável em qualquer cenário. Ela desenvolve atenção controlada. Quando for confrontado com situações avassaladoras, você precisa de uma estratégia clara para retomar rapidamente o controle. Eu chamo isso de princípio da atenção controlada. Ele funciona porque redireciona seu foco de pensamentos destrutivos para construtivos. Assim que perceber a tensão se acumulando, pare o que estiver fazendo e aplique esse princípio. Primeiro, compreenda que são seus pensamentos que moldam suas emoções, não o que acontece lá fora. Respire fundo algumas vezes para interromper o ciclo mental negativo. Depois, faça a si mesmo uma pergunta essencial: qual é a única ação construtiva que posso realizar neste momento? Essa pergunta desloca seu foco do caos externo para aquilo que está sob seu controle direto. O presidente Calvin Coolidge era famoso por manter a serenidade em crises que deixariam outros líderes em colapso. Quando lhe perguntaram o segredo de sua calma, respondeu: "Se você vê 10 problemas vindo em sua direção, pode ter certeza de que 9 deles sairão da estrada antes de te atingir." Ele sabia que a maioria das nossas preocupações nunca se concretiza. O último passo desse princípio é agir, mesmo que de forma simples. Andrew Carnegie, ao se ver diante da possível ruína financeira durante o pânico de 1873, não desperdiçou tempo com angústia. Ele simplesmente focou na próxima decisão prática. Esse tipo de ação imediata dissolve a ansiedade, porque transforma você de espectador em agente da sua realidade. Sua mente não consegue sustentar foco e medo ao mesmo tempo. Escolha agir e a serenidade virá como consequência natural. 3. Ela ajuda a construir sua fortaleza emocional. Suas emoções não estão à mercê do que acontece ao seu redor. Elas formam uma fortaleza,
construída dia após dia, pensamento após pensamento. Assim como uma fortaleza física não é erguida em meio à guerra, a sua resiliência emocional precisa ser cultivada diariamente. Ter domínio emocional não é suprimir sentimentos, mas sim escolher com consciência quais emoções alimentar e quais deixar passar. Helen Keller, que nasceu cega e surda, desenvolveu tanta força interior que se formou com honra na faculdade e tornou-se uma autora e palestrante reconhecida internacionalmente. Quando questionada sobre suas conquistas, respondeu: "Sonhava em realizar grandes tarefas, mas aprendi que minha maior missão era realizar as pequenas como se fossem grandes." Sua fortaleza emocional foi construída com pequenas decisões diárias. Você pode começar a erguer a sua a partir de hoje com o que chamo de dieta mental. Assim como seleciona com cuidado os alimentos que consome, você deve ser seletivo com os pensamentos que permite entrar em sua mente. Alimente sua mente com histórias de superação, com ideias que ampliem sua visão e com perspectivas que apontem soluções. Ao praticar essa forma de alimentação mental, você desenvolverá uma estabilidade interior que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor estiver desmoronando. Comece pela base. Um propósito claro. Toda grande conquista na história teve início com um desejo intenso, que serviu como âncora em tempos de incerteza. Qual é o seu propósito? Que objetivo é tão envolvente que pode manter sua mente focada, mesmo no meio do caos? As paredes da sua fortaleza são erguidas com o hábito do pensamento direcionado. Isso não é dom natural, é uma habilidade que se adquire. Inicie cada manhã decidindo qual será sua intenção emocional. Você permitirá que os acontecimentos determinem seu estado mental, ou escolherá, conscientemente, pensamentos que elevem seu bem-estar. As janelas da sua fortaleza, a forma como você enxerga o mundo, devem estar sempre limpas e transparentes. Por qual lente você observa seus desafios? O industrialista Charles M. Schwab, durante momentos de pânico financeiro, mantinha a calma ao perguntar a si mesmo: que oportunidade pode estar oculta nesta dificuldade? Com essa mentalidade, ele conseguia ver possibilidades onde a maioria via obstáculos. Sua perspectiva está completamente sob seu comando, mesmo quando o mundo exterior não está. O portão da sua fortaleza, aquilo que você permite entrar na sua mente, precisa ser protegido com firmeza. Os jornais que você lê, os livros que escolhe, as conversas que mantém e as pessoas que frequenta contribuem para fortalecer ou fragilizar seu estado emocional. Thomas Jefferson compreendia isso quando disse: "Nada do que se lê num jornal pode ser levado como verdade." Ele selecionava cuidadosamente as informações que deixava influenciar seu pensamento. Você deve fazer o mesmo, sobretudo nos momentos em que seu equilíbrio emocional estiver mais vulnerável. No centro da fortaleza está o jardim da gratidão. Nenhum sentimento negativo consegue sobreviver diante da verdadeira gratidão. Mesmo nos dias mais escuros, sempre há algo pelo qual agradecer. Quando Andrew Carnegie enfrentou a ameaça da falência, ele não se fixou no que poderia perder, mas no que ainda possuía: seu conhecimento, seus relacionamentos e sua capacidade de começar outra vez. Esse exercício de gratidão se torna um alicerce vital para a estabilidade emocional. A torre de vigia da sua fortaleza oferece proteção contra pensamentos prejudiciais. Dessa posição elevada, você precisa aprender a identificar padrões mentais negativos antes que eles se solidifiquem. No instante em que perceber pensamentos de preocupação, medo ou rancor, redirecione sua atenção para algo construtivo. Isso vai além do pensamento positivo. Trata-se de usar de forma estratégica o seu recurso mais valioso, sua atenção. Lembre-se, sua fortaleza emocional não foi feita para isolamento, mas para força. Seu propósito não é afastar o mundo, mas permitir que você o enfrente com segurança interna. A verdadeira medida da sua maestria emocional não está na ausência de problemas, e sim na sua capacidade de agir com calma e eficiência enquanto os enfrenta. Comece hoje mesmo a construir sua fortaleza, bloco por bloco, pensamento por pensamento, e você criará uma força interior
que nada do mundo exterior poderá abalar. Ela desenvolve apoio emocional. O caminho para realizações notáveis e equilíbrio emocional duradouro não é solitário. Construir uma rede de mentes aliadas, um grupo colaborativo de pessoas comprometidas com o crescimento, oferece uma base sólida para o desenvolvimento pessoal e a manutenção da calma em tempos difíceis. Essa estratégia foi usada por inúmeros líderes ao longo da história. Trata-se de formar alianças consistentes com indivíduos que compartilham objetivos e princípios, especialmente no esforço de cultivar uma mente resiliente. Henry Ford, mesmo sem formação acadêmica formal, cercou-se de pensadores brilhantes que ampliaram sua visão e ajudaram a manter sua determinação firme frente aos desafios. Quando foi ridicularizado por outros industriais pela ideia do modelo T, foi essa rede de apoio que manteve sua convicção viva. O mesmo vale para você. Sua resiliência aumentará significativamente ao escolher, de forma criteriosa, pessoas que ofereçam clareza, estabilidade e força à sua jornada. Para criar sua própria aliança emocional, comece identificando ao menos 3 pessoas que representem os valores e a disciplina mental que você deseja cultivar. Busque conexão intencional com elas, promovendo encontros regulares voltados ao progresso mútuo. Compartilhe suas vitórias e vulnerabilidades com transparência. Relacionamentos genuínos fortalecem o emocional porque fornecem o ambiente ideal para a transformação interior. Nenhuma realização histórica relevante ocorreu em completo isolamento, e a sua busca por equilíbrio duradouro também não precisa ocorrer sozinho. A aliança certa tem o poder de multiplicar o potencial individual por meio da sabedoria compartilhada, do feedback honesto e do incentivo mútuo. Os integrantes do seu grupo podem ter visões diferentes, mas devem partilhar valores essenciais que estejam alinhados com suas metas. Busque pessoas que sejam sinceras, mas não duras no julgamento, que ofereçam percepções ponderadas quando necessário e comemorem cada passo do seu progresso com entusiasmo genuíno. Essas conexões criam um ambiente seguro para a vulnerabilidade, onde desafios mais profundos, que talvez nunca fossem enfrentados sozinhos, podem ser explorados com confiança. Reuniões consistentes ajudam a manter o foco e impulsionam o avanço contínuo. Seja em encontros semanais, avaliações mensais ou sessões intensivas a cada trimestre, o que mais importa é a regularidade, não a frequência. Esses encontros devem ter estrutura, com temas definidos, atualizações pessoais e momentos voltados à resolução de problemas em conjunto. Essa abordagem metódica transforma amizades comuns em parcerias voltadas para o desenvolvimento consciente e duradouro. Os grupos mais eficazes funcionam com base na reciprocidade. Cada membro contribui e recebe. Quando você compartilha desafios e conquistas, proporciona aprendizados aos outros, que também oferecem o mesmo em retorno. Esse intercâmbio reforça os laços por meio do investimento mútuo no progresso coletivo. Nos períodos mais difíceis, sua aliança pode representar um ponto de estabilidade indispensável. Ela oferecerá visões imparciais. Quando suas emoções nublarem o raciocínio, relembrará suas vitórias passadas quando a dúvida surgir e sustentará a fé nas suas capacidades quando sua confiança vacilar. Esses relacionamentos de valor profundo evoluem com naturalidade. Começam, muitas vezes, com temas profissionais, mas tendem a crescer até se tornarem uma rede de apoio abrangente em diversas áreas da vida. Deixe que esse desenvolvimento aconteça de forma orgânica, sem forçar proximidade imediata. Hoje, com o auxílio da tecnologia, é possível formar grupos de mentes mestras sem barreiras geográficas. Reuniões virtuais conectam pessoas com visões complementares em diferentes partes do mundo, ampliando suas possibilidades além das fronteiras locais. No entanto, independentemente do formato, os pilares permanecem os mesmos: confiança, compromisso e propósito comum. A jornada rumo à maestria emocional se assemelha a qualquer empreendimento de valor. Requer prática constante, apoio verdadeiro e perseverança. Sua aliança cuidadosamente construída
torna-se não apenas um motor para o seu crescimento, mas também um suporte vital nos momentos em que tudo parecer desmoronar. Comece ainda hoje listando nomes de pessoas com quem você poderia construir esse grupo. Depois tome a iniciativa de propor essas conexões de forma clara e intencional. Essas parcerias podem se tornar alguns dos ativos mais poderosos na construção de sua estabilidade emocional e na realização de um sucesso duradouro. Ela transforma seu diálogo interno e sua realidade. As conversas mais determinantes que você tem não são com os outros, mas com você mesmo. Seu diálogo interno molda sua percepção do mundo com muito mais impacto do que qualquer opinião externa. Diante de uma dificuldade, o que você diz a si mesmo? Você reforça o medo e a insegurança ou escolhe palavras de coragem e possibilidade? Isso vai além do otimismo. Trata-se de usar estrategicamente seu recurso mental mais poderoso. A qualidade da sua vida não depende apenas do que lhe acontece, mas de como você interpreta cada acontecimento. Estudei as mentes de mais de 500 pessoas altamente bem-sucedidas e, em todos os casos, uma conquista se destacou: o domínio sobre sua conversa interior. Os pensamentos que você escolhe manter criam os caminhos pelos quais todos os seus futuros pensamentos irão trafegar. Theodore Roosevelt é um exemplo claro. Ele transformou-se de um menino doente e frágil em um dos líderes mais robustos e determinados da história americana. Como conseguiu isso? Reformulando a maneira como falava consigo mesmo. Sou o capitão da minha alma, dizia ele. Mesmo quando seu corpo não correspondia, sua mente liderava e o resto seguia. Aquilo que você diz a si mesmo torna-se uma profecia autorrealizável. Se repete, isso é demais para mim, sua mente responde com sobrecarga. Mas se diz, já enfrentei desafios antes e vencerei este também, sua mente começa a construir soluções. Não estresse. Esse princípio funciona com exatidão quase científica. Sua mente subconsciente aceita como verdade tudo o que a mente consciente repete, sem distinguir entre o útil e o destrutivo. Ela opera sem descanso, noite e dia, para manifestar aquilo em que você mais acredita e foca. Nesse funcionamento está tanto o risco quanto a oportunidade. Comece hoje mesmo a observar os padrões do seu discurso interno. O que você costuma dizer quando algo dá errado? Crie frases alternativas que reconheçam a realidade, mas que reforcem sua habilidade de lidar com ela. Por exemplo, em vez de dizer não consigo lidar com isso, experimente. É desafiador, mas estou enfrentando um passo de cada vez. Em vez de tudo está dando errado, diga estou sendo desafiado a encontrar uma nova maneira de lidar com isso. O que percebi é que o fracasso raramente está ligado à falta de capacidade, mas sim a padrões mentais destrutivos que corroem o potencial. A mente que se fixa nas limitações torna-se prisioneira delas. Em contrapartida, aquela que se concentra em soluções, inevitavelmente as descobre. As palavras que você escolhe se transformam na sua realidade, pois elas direcionam sua atenção. E aquilo em que você foca determina como você se sente. Dominar o seu diálogo interno é, portanto, a chave para manter a calma, independentemente das circunstâncias. Esse domínio emocional é a essência do poder pessoal e da verdadeira liderança. Lembre-se, sua mente subconsciente interpreta suas palavras literalmente. Quando você diz estou esgotado, sua energia decai. Quando afirma esse desafio está me motivando, seu corpo responde com mais disposição. Por isso, escolha suas palavras com o mesmo cuidado que um farmacêutico ao preparar um remédio, pois elas têm o mesmo nível de impacto. A descoberta mais profunda da minha pesquisa foi esta: você pode mudar o curso da sua vida apenas mudando seus pensamentos e padrões de fala habituais. Esse poder está ao seu alcance agora mesmo. Não depende de recursos externos ou permissões. É a única verdadeira forma de igualdade. Toda mente tem a mesma chance de moldar os próprios pensamentos predominantes. Comece essa prática hoje. Observe como sua experiência se transforma.
Suas circunstâncias podem até permanecer as mesmas, por um tempo, mas sua vivência interna em relação a elas mudará profundamente. Com o tempo, até as situações mais resistentes terão de se ajustar ao novo padrão do seu diálogo interno. Domine seus pensamentos, domine suas palavras, e você dominará seu destino. Ela desenvolve o método da resposta deliberada. Entre o que acontece com você e o que você faz em resposta, existe um intervalo. Nesse espaço está o seu maior poder, o poder de escolher, e é nessa escolha que reside sua liberdade e seu crescimento. Enquanto a maioria das pessoas reage automaticamente diante das adversidades, sendo guiada por impulsos emocionais e pelo cérebro instintivo, você pode treinar-se para agir com consciência, respondendo de forma intencional em vez de impulsiva. Essa diferença entre reagir e responder define quem é dominado pelas circunstâncias e quem mantém a serenidade, independentemente do que estiver acontecendo ao redor. Abraham Lincoln era conhecido por escrever cartas quentes nos momentos em que se sentia traído ou profundamente irritado. Ele colocava toda a sua emoção no papel e depois guardava a carta em uma gaveta, sem nunca enviá-la. Quando questionado sobre esse hábito, explicou que era a forma que encontrava de descarregar a carga emocional sem causar arrependimentos. Depois, Lincoln compreendia com sabedoria intuitiva o princípio da resposta deliberada. Permita-se sentir sua reação emocional em particular, mas escolha com sabedoria como irá responder publicamente. Nosso cérebro, por herança evolutiva, foi programado para reagir com rapidez. Diante de uma ameaça, a amígdala ativa o modo de luta ou fuga antes que a parte racional do cérebro, o córtex pré-frontal, possa analisar a situação com clareza. Essa base biológica explica por que tantas vezes agimos de maneira que depois lamentamos. A boa notícia? É possível reeducar esse padrão por meio da prática consciente. O espaço entre o estímulo e a resposta não é fixo, ele pode ser ampliado. Cada vez que você pausa antes de reagir, fortalece as conexões neurais que sustentam respostas mais pensadas e equilibradas. Essa prática gera um ciclo virtuoso: mais pausas, melhores escolhas, resultados mais positivos, mais valor atribuído à pausa. Você pode começar a aplicar o método da resposta deliberada ainda hoje com um exercício simples. Ao se deparar com uma situação que normalmente despertaria reatividade, conte silenciosamente até 10 antes de dizer algo ou tomar qualquer atitude. Durante esses segundos, pergunte a si mesmo: essa reação que estou prestes a ter me aproxima da pessoa que desejo ser? Se a resposta for negativa, escolha responder como a versão mais elevada de você mesmo e não com base na emoção momentânea. Os benefícios desse controle emocional vão muito além de evitar arrependimentos. Pesquisas mostram que pessoas com maior domínio emocional têm relacionamentos mais saudáveis, menor estresse, tomam decisões mais acertadas e até vivem mais. Ao criar esse espaço entre o impulso e a ação, você literalmente reconfigura seu cérebro para funcionar com mais equilíbrio, clareza e bem-estar. No mundo profissional, essa habilidade se torna ainda mais valiosa. Líderes que respondem com calma, em vez de reagir com pressa, inspiram confiança e respeito. Eles tomam decisões guiadas por princípios e não pela pressão. Demonstram inteligência emocional, uma qualidade que naturalmente desperta admiração e desejo de imitação. É claro, aplicar isso nem sempre será fácil. Nos momentos de tensão intensa, lembrar de pausar pode parecer impossível. Por isso, comece praticando em situações pequenas, atrasos, mal-entendidos simples ou contratempos do cotidiano. Esses cenários de baixa intensidade são o campo de treino ideal para desenvolver a habilidade de responder com intenção e autocontrole. Use essas situações do dia a dia como exercícios para fortalecer esse músculo mental. Com o tempo, sua habilidade de responder com consciência e não por impulso irá se expandir. O paradoxo desse método é simples e poderoso. Ao desacelerar sua reação inicial,
Você acelera seu progresso rumo aos seus objetivos mais significativos. Cada resposta consciente cria impulso na direção da pessoa que você deseja se tornar. Com prática constante, o espaço entre o que acontece e como você reage se amplia, oferecendo mais liberdade para escolher a calma em vez do caos, em qualquer cenário. Esse espaço crescente se torna o seu refúgio interior, um santuário de liberdade, onde você recupera o poder sobre as circunstâncias e exerce a capacidade exclusivamente humana de escolher com lucidez. Lembre-se, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Domine esse espaço e você dominará sua vida. Ela desenvolve a calma mental. Sua mente e seu corpo não operam de forma isolada. São partes de um sistema único e interdependente. O estado do seu corpo físico influencia diretamente a sua habilidade de manter a calma emocional. Esse princípio é frequentemente negligenciado por quem busca equilíbrio interior, mas ele representa um dos atalhos mais diretos para uma mente verdadeiramente serena. Quando seu corpo está em bom funcionamento, sua tolerância ao estresse aumenta consideravelmente, permitindo que você enfrente pressões que deixariam outros à beira do colapso. John D. Rockefeller, mesmo sendo alvo de críticas intensas e estando à frente de um império financeiro, viveu até os 97 anos de idade. Muito disso se deve ao fato de que ele priorizou hábitos físicos que sustentavam sua paz mental. Quando sua saúde começou a sofrer os efeitos do estresse, ele reorganizou sua rotina. Passou a fazer sonecas regulares à tarde, caminhar ao ar livre todos os dias, praticar atividades físicas leves mesmo com a agenda lotada. Essas práticas restauraram não só seu corpo, mas também seu equilíbrio mental. Essa conexão entre saúde física e resiliência emocional não é mero relato empírico. A neurociência moderna confirma. O estado do corpo molda a base para toda a nossa experiência mental. Um corpo desgastado, por exaustão, inflamação ou alimentação deficiente, desencadeia uma cascata de hormônios do estresse, dificultando qualquer esforço de manter a mente centrada, por mais treinada que ela seja. Considere o exemplo da executiva que se orgulha de sua força mental, mas sobrevive com apenas 4 horas de sono e grandes doses de cafeína. Sua resistência parece admirável, mas é ilusória. Ela está funcionando muito abaixo do próprio potencial, reagindo de forma exagerada a estímulos pequenos. Enquanto isso, um colega que valoriza 8 horas de sono de qualidade enfrenta os mesmos desafios com mais equilíbrio, tomando decisões melhores e com menos desgaste emocional. Você pode criar sua própria base física para a calma mental com 3 práticas simples e inegociáveis. Durma entre 7 e 8 horas por noite com regularidade e qualidade. A falta de sono reduz drasticamente sua capacidade de lidar com o estresse. Pratique pelo menos 30 minutos de movimento diário. Atividades que aceleram o coração, liberam a tensão acumulada e aumentam a produção de endorfinas. Ajuste sua alimentação. Evite excessos de estimulantes, açúcar e produtos ultraprocessados que promovem instabilidade interna. Ao aplicar esses fundamentos, você perceberá que é capaz de suportar desafios muito maiores, mantendo a clareza e a compostura. Esses hábitos não são luxos, são necessidades essenciais para quem enfrenta grandes responsabilidades e ainda quer conservar a paz interior. Os estoicos da antiguidade compreendiam bem isso. Epicteto já dizia que não há como separar a saúde do corpo da tranquilidade da alma. No vocabulário moderno, podemos chamar isso de fortalecer seu sistema nervoso contra o estresse. E a melhor parte? Essa abordagem está ao alcance de todos. Enquanto técnicas de meditação profunda podem levar anos para se dominar, qualquer pessoa pode dormir melhor esta noite, ou dar uma caminhada amanhã cedo. Essas intervenções simples produzem efeitos imediatos no estado mental. Quem aplica esses pilares físicos não relata apenas mais calma, mas também uma melhora significativa no desempenho mental, como maior clareza de pensamento, menos explosões emocionais, mais criatividade e visão estratégica,
Medida que o ruído mental provocado por tensões desnecessárias diminui, ideias e insights sutis emergem com mais nitidez. Enquanto constrói essa fundação física para sua estabilidade interior, lembre-se de manter perspectiva sobre os deslizes eventuais. Uma noite mal dormida ou um dia sem exercício não anulam seu progresso. O objetivo não é a perfeição, mas um compromisso contínuo com práticas que apoiam seu melhor funcionamento mental. Pense em Rockefeller. Mesmo liderando um dos maiores impérios do mundo, ele compreendeu que cuidar do corpo não era perder tempo de trabalho, era investir na sua capacidade de conduzir tudo com clareza, força e longevidade. Ao seguir esse exemplo, você não está apenas cultivando uma mente mais tranquila no presente. Está desenvolvendo uma resiliência real, capaz de sustentá-lo diante dos desafios inevitáveis da vida. E ela desenvolve perspectiva. A forma como você percebe os acontecimentos tem um impacto muito maior sobre o seu estado emocional do que os próprios eventos. Duas pessoas podem passar pela mesma situação, mas reagirem de maneira completamente diferente. A diferença? A perspectiva. Esse princípio oferece um poder extraordinário, a capacidade de reformular qualquer experiência para que ela fortaleça sua estabilidade interior em vez de destruí-la. Não significa ignorar a realidade, mas escolher quais aspectos da realidade merecem sua ênfase. Charles M. Schwab, que começou como operário e tornou-se presidente da United States Steel Corporation e um dos homens mais ricos dos Kunmau, dominava esse princípio. Durante crises financeiras que levaram muitas empresas à falência, Schwab manteve-se sereno. Ao ser questionado sobre como conseguia, respondeu: "Percebi que os que alcançam sucesso duradouro não o fazem resistindo às dificuldades, mas identificando o que há de útil dentro delas." Sua visão transformava o colapso em chance de renovação. Essa sabedoria atravessa gerações. Os indivíduos mais realizados da história compreenderam que a mente tem o poder de transformar qualquer cenário por meio da interpretação. Toda adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente ou maior, como afirmou um grande pensador. Essa perspectiva mostra que muitas oportunidades chegam disfarçadas de fracasso temporário. Quem desenvolve o hábito de enxergar, além do obstáculo, buscando o que pode ser aprendido ou conquistado, preserva sua calma, enquanto os outros se rendem à frustração. Os mais bem-sucedidos possuem essa habilidade rara: converter experiências negativas em degraus de crescimento. Eles entendem que o fracasso só é definitivo quando você decide que ele é. Essa mentalidade transforma quedas em feedback valioso, não em tragédias emocionais. Você pode acessar esse poder com uma simples pergunta: daqui a 5 anos, o que realmente vai importar sobre a forma como lidei com isso? Esse distanciamento temporal diminui imediatamente a carga emocional do momento e destaca o que de fato merece sua atenção. Outra pergunta poderosa: qual oportunidade pode estar escondida nesta dificuldade? Lembre-se, seus olhos só veem aquilo para o qual sua mente está treinada. Treine-se para procurar oportunidades mesmo na dor, e sua paz interior resistirá até nas piores tempestades. Essa capacidade de reinterpretar a realidade torna-se ainda mais vital em momentos de perda, rejeição ou fracasso. As pessoas mais resilientes mantêm fé inabalável na própria capacidade de avançar. Mesmo quando o caminho parece bloqueado, elas sabem que persistência sem perspectiva é estagnação. É preciso persistir com inteligência, aprendendo, adaptando, reformulando. Você pode desenvolver essa mentalidade com prática consciente. Observe seus pensamentos com atenção. Lembre-se de que emoções negativas vêm das interpretações, não dos fatos. Troque deliberadamente pensamentos destrutivos por visões mais construtivas. Com o tempo, isso se torna um hábito automático. Sua mente passa a enxergar possibilidades onde antes via apenas muros. A verdadeira maestria emocional não vem de controlar o mundo exterior, mas de controlar sua resposta diante dele. A pessoa que desenvolve essa habilidade
atinge um tipo de liberdade inacessível àqueles cujas emoções são moldadas pelos eventos. Ao treinar sua perspectiva, desafios que antes pareciam insuperáveis passam a ser vistos como oportunidades de mostrar sua força mental e clareza estratégica. Com constância, você notará que sua serenidade cresce dia após dia. Aquilo que antes causava tensão agora desperta curiosidade e criatividade. Essa transformação é uma das maiores conquistas que se pode alcançar. A capacidade de manter a compostura, não importa o que aconteça ao redor. A visualização estratégica. Sua mente não diferencia com clareza entre o que você vive de fato e o que imagina com intensidade. Esse princípio oferece a você uma ferramenta extraordinária para cultivar a serenidade. A visualização estratégica. Por meio da visualização, você pode essencialmente ensaiar mentalmente situações difíceis e programar com antecedência a resposta ideal. Esse exercício cria caminhos neurais que seu cérebro seguirá de forma natural quando o momento real acontecer, permitindo que você acesse o estado de calma automaticamente. Bob Jones, um dos maiores nomes do golfe na década de 1920, atribuía grande parte de seu desempenho sob pressão a esse método. Antes de cada tacada, ele se visualizava com precisão executando o movimento perfeito. Nunca bati uma bola nem mesmo em treino, sem antes vê-la nitidamente em minha mente, dizia ele. Antes de cada jogada, Bob Jones visualizava com nitidez o trajeto ideal da bola. Nunca executei uma tacada, nem mesmo nos treinos, sem antes formar uma imagem clara dela na minha mente, dizia. Essa mesma estratégia pode ser aplicada em qualquer situação em que você deseje manter o controle emocional. A ciência confirma sua eficácia. Neurologicamente, a visualização ativa as mesmas áreas do cérebro que a experiência real. Quando você imagina de forma vívida uma ação, seu cérebro dispara os mesmos circuitos neurais que usaria ao realizá-la fisicamente. Atletas de elite usam essa técnica há décadas, e pesquisas mostram que a prática mental pode melhorar o desempenho físico de maneira significativa, mas seu alcance vai muito além do esporte. Considere, por exemplo, falar em público, uma das situações que mais geram ansiedade. Ao usar a visualização com frequência, você treina seu sistema nervoso para associar essa experiência à confiança e não ao medo. Ao imaginar repetidamente a si mesmo fazendo uma apresentação com presença, clareza e voz firme diante de uma plateia atenta, você cria um roteiro mental que seu cérebro seguirá naturalmente no momento real. O que torna a visualização estratégica tão poderosa é sua acessibilidade. Não exige equipamentos, nem ambiente específico ou experiência prévia. Basta alguns minutos por dia de prática concentrada, seja ao acordar, antes de dormir ou antes de uma situação desafiadora. A chave para uma visualização eficaz está em envolver todos os sentidos. O que você vê ao seu redor? Que sons preenchem o ambiente? Quais sensações físicas acompanham o seu estado de calma? Quanto mais rica em detalhes e imersiva for a imagem mental, mais profundamente ela será registrada no seu sistema nervoso. O envolvimento emocional também é fundamental. Não basta imaginar, é preciso sentir o estado desejado. Se estiver treinando para manter a compostura em uma conversa difícil, sinta-se realmente centrado, com a respiração controlada, os pensamentos claros e a voz firme. Seu cérebro não memoriza apenas o cenário, ele registra o estado emocional vinculado a ele. Comece identificando 3 situações desafiadoras que você enfrenta com frequência. Pode ser uma reunião importante, uma conversa sensível ou uma circunstância que costume gerar ansiedade. Visualize-se atravessando cada uma delas com equilíbrio e confiança. Reproduza os detalhes, o espaço, as pessoas envolvidas, os diálogos, seus gestos e reações. Acima de tudo, vivencie emocionalmente a calma e o domínio que deseja expressar. 5 minutos por dia são suficientes para produzir mais resultados do que 1 hora ocasional por semana. Você pode encaixar esse hábito facilmente na sua rotina.
após a meditação, ao despertar ou antes de dormir. Com o tempo, essa prática deixa de ser apenas uma técnica, torna-se uma filosofia de ação. Ela transforma situações que antes provocavam tensão em palcos, onde você opera em seu mais alto nível. E no momento real, quando tudo parecer fora de controle, sua mente recordará o estado que você já treinou tantas vezes. E então, você reagirá a partir dele. É nas crises que o verdadeiro caráter se revela. A forma como você se comporta diante dos desafios não determina apenas os resultados imediatos. Ela molda o legado emocional que você deixa no mundo. Quando o caos gira ao seu redor, sua capacidade de manter clareza e equilíbrio faz de você um líder verdadeiro, mesmo sem um cargo ou título. Durante a Guerra da Crimeia, enquanto muitos recuavam diante da miséria nos hospitais militares, Florence Nightingale manteve-se calma e metódica. Ela introduziu práticas básicas de higiene em meio ao sofrimento, reduzindo drasticamente a taxa de mortalidade. Sua presença tranquila tornou-se um farol para todos. Soldados, médicos e enfermeiros passaram a seguir sua liderança, não por imposição, mas porque sua calma inspirava confiança em meio ao medo. Esse padrão se repete ao longo da história. E no cotidiano, aqueles que mantêm o centro durante a tempestade atraem naturalmente os outros. Em lares, empresas ou comunidades, pessoas serenas se tornam pontos de estabilidade, ilhas de paz em meio à turbulência. Sua calma tem um efeito multiplicador. Quando você opta por responder com consciência, em vez de reagir por impulso, cria um ambiente onde os outros também podem respirar, refletir e agir com clareza. Sua tranquilidade se torna contagiante. As crianças, em especial, absorvem essas lições profundamente. Elas não aprendem sobre resiliência com discursos, mas sim observando como você age quando tudo dá errado, quando há estresse, escassez ou conflito. Seu exemplo grava-se no emocional delas, moldando como enfrentarão as próprias adversidades no futuro. Seus colegas e amigos também se fortalecem na sua presença. Sua estabilidade é como um ponto de apoio, seja em conversas difíceis, decisões importantes ou momentos incertos. Você demonstra com o próprio comportamento que há um outro caminho possível. Reuniões tensas, diálogos delicados, momentos de incerteza dentro de uma organização, sua compostura oferece um contraponto silencioso ao caos. Sem precisar dizer muito, você mostra que existe uma outra forma de atravessar a tempestade. Essa capacidade de permanecer centrado não nasce com você. É desenvolvida. Ela é fruto de repetição, de prática intencional. Cada situação desafiadora é uma oportunidade de fortalecer esse músculo invisível que sustenta sua presença. Quando perceber que está prestes a reagir impulsivamente, pausar e respirar pode ser o ajuste necessário para recalibrar seu sistema nervoso. Práticas simples como meditação, momentos de reflexão e atividades físicas regulares são ferramentas valiosas que ampliam sua capacidade de ficar firme quando tudo à sua volta parece desmoronar. Desenvolver uma calma inabalável está entre os maiores triunfos que alguém pode alcançar. Ela transforma não apenas os resultados que você produz, mas principalmente a forma como você experimenta a vida. Aquilo que antes o paralisava por dias, agora passa como uma turbulência breve. Situações que pareciam intransponíveis tornam-se apenas problemas a serem resolvidos com estratégia e serenidade. Lembre-se sempre, o verdadeiro parâmetro do sucesso não é a ausência de tempestades, mas a capacidade de manter a paz no meio delas. Todos enfrentamos dificuldades. O que distingue os indivíduos extraordinários é a maneira como reagem a essas dificuldades. Esse será o seu verdadeiro legado. Não aquilo que você acumulou ou realizou, mas a pessoa que você se tornou e o impacto que essa transformação teve na vida dos outros. Muito depois que suas conquistas forem esquecidas, o que permanecerá é como você fez os outros se sentirem nos momentos mais difíceis. A confiança que você transmitiu, a lucidez com que conduziu decisões, a empatia e humanidade que ofereceu
Ao cultivar essa serenidade interior, você se torna uma referência viva do que é possível mesmo em tempos de turbulência. Sua prática pessoal de domínio mental não é apenas uma ferramenta de autossuperação. Ela se torna seu presente mais precioso para o mundo. Um presente que segue tocando vidas, mesmo muito depois de você ter deixado a sala.